Bem-vindos ao universo de Earthbread, um mundo feito de açúcar, farinha e muitos segredos milenários. Hoje vamos contar a história completa, ou uma parte de Cookie Run Kingdom, desde a criação do mundo até a guerra final contra Dark Enchantress Cookie. Então prepare seus biscoitos favoritos, porque essa, meus amigos, é uma jornada absolutamente épica. Bom, antes de continuarmos, eu preciso avisar que, é uma história longa, né, de muitos cookies, muitos acontecimentos, muitas reviravoltas. Então eu separei cada parte da história em um capítulo. E não se preocupe porque o capítulo é bem grande, então dá pra vocês se saciarem. Vou falar desse jeito, certo? E nesse primeiro vídeo aqui a gente vai falar sobre o capítulo 1 e depois a gente vai falar sobre o capítulo 2 e assim vai por diante dos vídeos, tá? Até chegarmos no final, que vocês vão saber, né, quando eu estiver chegando. Então vamos logo, sem enrolação, começar, porque acreditem, a história é muito grande. Antes do primeiro cookie ser assado, antes do primeiro reino ser erguido, antes de qualquer guerra, qualquer traição, qualquer sacrifício, havia apenas um mundo chamado Earthbread. E nesse mundo viviam forças que não eram boas nem más. Eram apenas antigas. Antigas como o açúcar que formou os continentes. Antigas como o sal que solidificou os oceanos. Antigas como a farinha que deu forma a tudo o que existe. Essa é a história de como esse mundo nasceu, floresceu, quebrou e tentou se reconstruir. É a história de heróis que não queriam ser heróis, de vilões que um dia foram do bem, e de um biscoito de gengibre que, sem saber de nada disso, mudou tudo. Então, com isso, meus amigos, sejam bem-vindos à timeline suprema de Cookie Run Kingdom. Vamos começar com o capítulo 1. Antes do açúcar, a criação de Earthbread e a Era das Bruxas. Tudo começa com Earthbread, um continente vasto, moldado por forças além da compreensão. O próprio nome já diz, uma terra feita de pão, de massa, de possibilidades ainda não assadas. Os continentes se formaram, os oceanos emergiram, e então surgiram os primeiros seres, com consciência e propósito. O primeiro, e em muitos sentidos o mais importante de todos, foi Millennial Free Cookie, o cookie da árvore milenar. Ele, essa árvore que veio antes de tudo, não nasceu como os outros cookies. Ele não foi assado em forno e também não foi criado por bruxas ou magos. Simplesmente nasceu como um pequeno broto emergindo da semente da vida, a semente mais primordial de toda a existência. E quase morreu antes de começar. Foi uma gentil rajada de vento que o salvou, carregando-o para longe do perigo. Uma coincidência ou destino? Na franquia do Cookie Run Kingdom, a linha entre essas duas coisas é sempre tênue. E por milênios, esse broto cresceu. Cresceu devagar, com paciência, absorvendo a energia de Earthbread através de suas raízes. E assim tornou-se a árvore milenar. Um ser que não é apenas uma planta e também não é apenas um cookie, mas é algo entre os dois. Uma entidade viva que conecta o mundo subterrâneo ao céu, cujas raízes tocam cada canto de Earthbread. Com o tempo, Millennial Free Cookie descobriu seu propósito, guardar o equilíbrio do mundo. E para cumprir esse propósito, ele criou um recipiente, um vaso, e o concedeu ao primeiro de seus guardiões, o Wind Archer Cookie, o arqueiro do vento, a quem ele incumbiu de proteger a floresta. Essa é uma das relações mais importantes de toda a história. Millennial Free Cookie não age diretamente no mundo, ele age através de seus guardiões, que já vamos explicar quem são. Ele é um ser de profunda sabedoria que prefere orientar do que controlar, mas cujo poder, quando finalmente exercido,
é capaz de derrubar barreiras que resistiram por milênios. Os primeiros poderes de Earthbread. Em algum momento dos primórdios, outros grandes poderes emergiram. O Almighty Sea, o Mar Todo-Poderoso, surgiu das profundezas, que não é um lugar comum. É uma entidade, uma força primordial que permeia os oceanos de Earthbread. Sea Fire Cookie, que viria muito depois, está profundamente ligada a esse mar de formas que a própria história não explicou completamente até hoje. Os céus surgiram, e com eles, Stormbreaker Cookie, a divindade do trovão que habita as alturas. Stormbreaker não é apenas poderosa, ela é imensa de poder, tá? Capaz de partir dragões ao meio com seus relâmpagos e testar a força dos mais poderosos cookies com um único golpe. Ela fala pouco e age muito, e quando escolhe se envolver, o mundo sente. Os dragões lendários eclodiram de seus ovos cósmicos. Os dragões em Cookie Run não são monstros comuns, são seres de poder comparável aos próprios guardiões, com suas próprias culturas, hierarquias e destinos. Mas no Cookie Run Kingdom a gente não entrou nesse tópico ainda, né? Ainda não tá muito bem desenvolvido. Então até agora, Pitaya Dragon Cookie, o dragão vermelho, seria um dos mais importantes deles. Também o único que apareceu até agora. As primeiras bruxas e os emissários divinos. Com tudo isso já pronto, então vieram as primeiras bruxas, seres de poder incalculável, que existiam antes mesmo dos reinos, antes mesmo dos cookies como conhecemos. O que as primeiras bruxas representavam era algo que Cookie Run revela aos poucos, em camadas. Mas sabemos o essencial. Elas eram as arquitetas do mundo das sobremesas. Foram elas quem criaram as luzes dos emissários divinos, 5 forças fundamentais destinadas a guiar a Cookie King, a humanidade dos cookies, e ajudar a criar e manter o mundo. Pense nos emissários como as 5 virtudes que sustentam qualquer civilização saudável. Os 5 emissários divinos. Quem eram antes da corrupção? Porque você provavelmente já conhece essa história, mas já que estamos fazendo, né? Já que estamos fazendo um resumo da história inteira, né? Então vamos lá. O Sal da Solidariedade. Ele tinha o domínio no grande deserto, uma terra árida e vasta. Foi ele quem criou os exércitos dos cavaleiros Kalanamak. Não sei se estou falando certo, mas é isso, né? Guerreiros de elite. Guardiões da Onda representavam a solidariedade, a união e a força coletiva. Esse foi o único emissário que, por longo tempo, não sucumbiu à corrupção. E, outrora, viria a se tornar Silent Salt Cookie, uma das figuras mais trágicas e complexas de toda a história. A Farinha, buscadora da volição. Domínio o pagode de marfim. Acredito, né? Um ator de conhecimento e vontade. Representava a determinação, a volição e o poder de persistir contra tudo. Se corrompeu ao ver cookies preferirem desistir do que persistir, e assim se tornou Mystic Flower Cookie, a besta da volição corrompida. O açúcar, portador da felicidade. Seu domínio era o Jardim das Delícias. Um paraíso ilusório, representava a alegria genuína e a felicidade compartilhada. Corrompeu-se a cair na preguiça durante uma guerra, se tornando Eternal Sugar, uma entidade de obsessão. Uma nota importante é que a corrupção da Eternal Sugar não foi súbita, foi gradual. Uma guerra estourou e o açúcar tentou criar felicidade artificial para o sofrimento, e com isso se perdeu nessa tentativa. O leite, ou a fonte do conhecimento. Seu domínio era a espira do conhecimento, uma torre de saber que representava a busca pela verdade, o conhecimento honesto. Se corrompeu de forma única e devastadora. Os cookies que deveria guiar começaram a preferir mentiras doces do que verdades amargas, e sem receber honestidade em troca, o leite isolou-se, e no isolamento a sua própria sabedoria se distorceu em engano. E assim o leite se tornou Shadow Milk Cookie, a besta do engano. E por fim, mas não menos importante, a especiaria, o arauto da mudança.
Seu domínio era a Terra das Especiarias, uma região quente e implacável que representava a mudança, a transformação e o ciclo eterno do crescimento e decadência. Sua corrupção é a mais trágica, na minha opinião. Revelado em detalhes durante a história de Golden Cheese Cookie, o Arauto da Mudança construiu reinos por eras e viu todos nascer, crescer e cair nos mesmos padrões. A imortalidade tornou-se uma maldição para si. O tédio se transformou em depressão profunda. E em um momento de colapso mental, ele destruiu algo com as próprias mãos pela primeira vez. E descobriu que gostava disso. Assim se tornando Burning Spice Cookie, a besta da destruição. Bom, mas antes deles se corromperem, eles eram emissários do bem, que guiavam os Cookie King para uma boa relação. Então agora nós vamos ver o mundo que os emissários criaram. Antes da corrupção, os emissários criaram ou habitaram estruturas monumentais que marcariam Earthbread para sempre. A Terra das Especiarias, domínio de calor, tempero e mudança, o Pagode de Marfim, Torre do Saber e Volição, o Jardim das Delícias, um paraíso de felicidade e descanso, a Espira do Conhecimento, repositório de toda a verdade, o Grande Deserto, lar da solidariedade e da força coletiva. Que além de tudo isso, em algum momento surgiu a Elderfire Cookie, um ser antigo e poderoso, guardião do reino das fadas. E 5 civilizações de cookies foram estabelecidas. O mundo ganhou forma e habitantes. A Academia de Blueberry Wood foi fundada pela Fonte do Conhecimento, como um centro de aprendizado supremo, onde os cookies mais brilhantes viriam estudar, e a magia e os mistérios de Earthbread surgiriam a partir dali. A Idade das Trevas, quando o céu desabou. Então, as primeiras bruxas desapareceram. Ninguém sabe exatamente como. Os registros de sobreviventes falam de uma delas, envenenada pelo orgulho, que se voltou contra as outras. O resultado foi catastrófico. Todas as primeiras bruxas morreram e foram renascidas como cookies comuns, apagadas de sua grandeza, de seus poderes e de suas memórias. Porém, uma delas, a Bruxa da Luz, tentou salvar as outras, gastando todo o seu pó da vida e se tornou uma cookie amnésica. A Bruxa do Orgulho foi a causadora, aparentemente. Ambas carregam sombras dessa história até hoje. Sem as bruxas para guiá-los, os emissários ficaram desorientados e, sem orientação, cada um começou a se corromper. Um a um, cada um deles teve sua própria maneira de destruição, cada um por razões diferentes. O Sal da Solidariedade foi o único que resistiu por mais tempo. Preocupado com os sinais de declínio ao redor, ele viajou ao Reino das Fadas para encontrar Elderfire Cookie e plantar a semente da Árvore de Prata. Um ato de esperança desesperada. A Árvore de Prata seria capaz de criar novas virtudes para substituir as que estavam se perdendo. Mas enquanto ele estava fora, os exércitos das bestas atacaram. A destruição dos cavaleiros Kalanamak. Os usurpadores do Beast East, autoproclamados governantes daquela terra, reuniram os exércitos das bestas recém-corrompidas e lançaram um ataque total contra os cavaleiros Kalanamak, o exército de elite criado pelo Sal da Solidariedade. Os cavaleiros lutaram, eram guerreiros excepcionais, mas sem seu criador para liderá-los, foram avassalados. O Sal da Solidariedade retornou do Reino das Fadas e encontrou tudo em cinzas. A fortaleza destruída, seus cavaleiros em pó. Tudo o que havia construído, aniquilado. Algo havia se quebrado dentro dele. E em desespero e fúria profunda, ele desferiu um golpe com sua espada. Um golpe tão carregado de dor que desintegrou tudo ao redor em pó, inclusive parte de si mesmo. E assim, o Sal da Solidariedade, o guardião da união, havia se tornado mais uma fonte de destruição, assim como as outras bestas. O sono de Millennial Freak Cookie. As bestas corrompidas não pararam aí.
elas usaram um método insidioso e cruel. Espalharam maldições por Earthbread através das raízes de Millennial Free Cookie, usando a própria teia de vida do mundo como veículo de corrupção. Millennial Free Cookie enfrentou uma escolha impossível: deixar as maldições se espalharem ou cortar as próprias raízes. O que vocês escolheriam fazer? Ele escolheu o segundo, um ato de automutilação que causou uma dor imensurável. Então, selou a si mesmo em um sono mágico para se proteger e proteger o que restava de Earthbread. Por quanto tempo ele dormiu? Bom, a gente não tem essa informação. Séculos, provavelmente. Mas não se sabe ao certo, né? O aprisionamento das 5 bestas. O Sal da Solidariedade, corrompido, mas ainda dotado de memória e propósito, fez algo extraordinário. Ele se tornou o Silent Salt Cookie e usou a árvore de prata que havia plantado no Reino das Fadas, junto com a magia do aprisionamento das bruxas, para aprisionar as 5 bestas em Beast East. Mas aqui está o detalhe que faz essa história trágica ser apenas trágica, não heróica. Ele não fez isso por dever, ele fez isso por vingança. As bestas haviam destruído seus cavaleiros, seu lar, sua vida. O aprisionamento foi um ato de justiça? Visto externamente foi, mas profundamente e internamente foi um ato de rancor, vindo de Silent Salt Cookie. E ao realizar o ritual, ele também aprisionou a si mesmo, tornando-se Silent Salt Cookie, guardião eterno de uma prisão que ele mesmo construiu, em uma terra de silêncio. A Árvore de Prata. Após o aprisionamento, absorveu metade do poder das bestas e os purificou, criando novos frutos que carregariam as virtudes originais dos emissários para o futuro de Earthbread. As luzes das almas ancestrais que os heróis antigos um dia portariam viriam dessas virtudes purificadas. Elder Fairycook foi encarregado de guardar a Árvore de Prata com selo e estabeleceu os Cavaleiros de Prata para ajudá-lo nessa missão. A Grande Era do Assar, quando o mundo nasceu de novo. Com as bestas aprisionadas, Earthbread pôde respirar, e foi então que os rumores se espalharam. Existe um continente maravilhoso feito de doces. Isso, bruxos e magos de todos os cantos foram atraídos para Earthbread e começaram a assar cookies vivos. Criaturas sencientes, feitas de massa, açúcar, manteiga e ingredientes secretos. Cada cookie com sua própria personalidade, poderes e destinos. Esse era o nascimento da Cookie King, a civilização cookie, como viríamos conhecer. Os primeiros cookies assados pelos magos. Os magos foram os primeiros grandes assadores, e 2 de seus maiores legados foram criados da mesma batelada de massa. Stardust Cookie, o cookie nascido para explorar. Stardust foi assado pelos magos, com um propósito ainda não completamente revelado, que eu acredito que não vai ser revelado, né? Mas carregava em si uma centelha de ressentimento que cresceria com o tempo. Quando os magos abandonaram a cidade dos magos que haviam construído, Stardust ficou para trás e nunca esqueceu. Por séculos, ele carregou a raiva do abandono, até que um dia decidiu destroçar a própria cidade que os magos haviam construído. Moonlight Cookie, a irmã da mesma massa de Stardust Cookie, literalmente. Moonlight Cookie foi incumbida de uma missão nobre e solitária: proteger a cidade dos magos, enquanto os magos estivessem ausentes. Ela criou a Barreira dos Sonhos, uma proteção mágica que manteve a cidade intacta por eras. E então entrou em um sono profundo, dormindo sob sua lua crescente, vigiando a cidade silenciosa. Pense na beleza e na tristeza disso. Uma cookie que sacrificou séculos da sua vida para guardar um lugar que seus criadores simplesmente foram embora ou abandonaram. E quando finalmente desperta, no episódio 16, que ainda vamos abordar, ela não sente amargura nenhuma. Ela sente gratidão por quem a acordou. Blueberry Pie Cookie. Assada pelos magos para supervisionar os arquivos da academia, um cookie metódico, organizado, delicado ao conhecimento. Na cidade dos magos, abandonada, ela continua seu trabalho séculos depois,
entregando ao grupo de Gingerbread o Compêndio Lunar, um livro que guarda o segredo de como despertar Moonlight Cookie. Fire Spirit Cookie e o Badge do Dragão. Fire Spirit Cookie, o espírito do fogo, é um guardião da natureza, com uma característica distinta. Ele recebeu o Badge do Dragão Vermelho de Pitaya Dragon Cookie. O Badge do Dragão Vermelho é uma esfera de poder dracônico, o presente raro que indica uma conexão especial entre esses dois. Fire Spirit Cookie carrega esse poder dentro de si, e é a razão pela qual ele pôde despertar sua forma mais poderosa, Wings of Fire, quando levado ao limite. A relação entre Fire Spirit Cookie e Pitaya Dragon Cookie é uma daquelas que a história sugere ser profunda, mas não revela completamente. Uma aliança antiga, respeito mútuo e talvez algo mais. Sia Fairy Cookie, a guardiã que foi embora. Sia Fairy Cookie é uma das cookies mais enigmáticas de toda a história. Ela foi convocada por Millennial Free Cookie para ser uma das guardiãs da natureza. Um grupo de 4 cookies extraordinários, incumbidos de manter o equilíbrio de Earthbread. E por um tempo ela cumpriu esse papel, mas então foi embora. Sia Fairy Cookie abandonou sua posição de guardiã elemental voluntariamente, por razões que a história revela aos poucos. Havia algo no destino de Earthbread, algo nas lágrimas que ela havia derramado, algo na dor que havia presenciado, que a fez recuar. Ela, que era guardiã da água, tornou-se reclusa, isolada na torre das ondas congeladas, que ela própria havia criado, olhando para o oceano que uma vez havia protegido. Uma de suas lágrimas, caída no fundo do mar em algum momento remoto, seria o ponto de origem de todo um reino, chamado Tearcrown. Literalmente, Bom, tá aí a tradução, mano, esqueci agora, mas tá aí a tradução. Mais tarde, ela encontraria seu propósito novamente, mas o caminho de volta seria longo e doloroso. Stormbringer e os 3 deuses. Stormbringer Cookie é uma entidade de escala cósmica. Ela não é apenas poderosa, ela é parte fundamental do ciclo de vida de Earthbread. Stormbringer criou os 3 deuses, entidades menores que propagariam o ciclo do pó da vida pelo mundo. O pó da vida é literalmente o que permite que os cookies existam, se transformem e sejam criados. Sem esse ciclo, a Cookie King não pode prosperar. Stormbringer também foi responsável por uma transformação significativa, quando ela transformou Frost Cookie em Frost Queen Cookie, a rainha da geada, incumbindo-a de supervisionar o fluxo da vida e guiar as crianças da geada. Frost Cookie não escolheu esse destino, ele foi imposto, e essa transformação, ser compelido a carregar um fardo imenso, deixou marcas. Imediatamente após a transformação de Frost Cookie, nasceu Icicle Yet Cookie, criado diretamente de um Icicle, conectado à Rainha da Geada, desde o primeiro momento da sua existência. A Ordem de Santa Pasta. O Alto Forçado High Forbear estabeleceu a Ordem de Santa Pasta, uma organização religiosa dedicada ao que seus membros chamavam de o sagrado propósito do Assar. A ordem acreditava que o Assar era um ato divino, que criar cookies era cumprir um propósito cósmico. Eles devotam suas vidas a preservar esse conhecimento e guiar os fiéis. O que eles não sabiam ou não queriam saber era que esse propósito sagrado realmente implicava. A verdade sobre por que as bruxas assavam cookies seria revelada milênios depois e seria devastadora. O Alto Forçado em si teria um destino peculiar em algum ponto do futuro. Ele cairia em uma fissura dimensional e seria transformado em Dolgael, uma entidade distorcida, produto do poder que ele nunca deveria ter tocado.
Bom, pessoal, o vídeo já acabou, tá? E bom, só tô aqui para agradecer você que viu até o final, né? E para você que tá aqui, saiba que vamos ter a continuação já na próxima sexta. Então, até mais!